Então aí está explicando que o Espírito Santo existe por si só, ele é Deus, assim como o Pai, o Filho, o Espírito Santo. São inseparáveis, não tem jeito de separar um do outro. É a maneira então de agir de Deus que vai separando. No Antigo Testamento nós vemos aí a ação de Deus Pai. No Novo Testamento nós vemos uma presença maior de Jesus Cristo. Não quer dizer que no Antigo Testamento nós não tenhamos aí a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem. Agora, no Novo Testamento, a gente vê a presença maior de Jesus no período, e agora nós estamos vendo um período da graça de Deus, onde o Espírito Santo é que está mais presente. Número 12. Quais são os atributos incomunicáveis do Espírito Santo? Então, onipresença, onisciência e onipotência. O Espírito Santo possui todos os atributos divinos. Ele é imutável, sua essência e caráter não podem ser alterados. Ele é imutável, ele não muda de opinião. Veja aí, Satanás mudou de opinião. Ele era o querubim ungido para a guarda de Deus. Resolveu o quê? Se rebelar contra Deus, mudou de opinião. E ainda levou a terça parte, né, dos anjos a se rebelarem contra Deus. Deus é bom, Deus é amor, Deus é eterno, é imutável, onipresente, onisciente e onipotente. O Espírito Santo também é assim, porque ele é Deus. Número 13, complete. Onipresente, quer dizer o quê? Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, não podemos fugir da sua presença. Como é bom saber então que podemos contar com a sua companhia em todo o tempo. Agora, onisciente, o Espírito Santo tudo sabe, tudo conhece. Ele nos sonda, nos prova quantas intenções do nosso coração. Ninguém pode mentir aquele que sabe toda a verdade. Lembra-se de Ananias e Safira? Nada escapa ao conhecimento do Espírito Santo. A sua compreensão é infinita. Ele tudo sabe, nada ignora. E depois nós vamos ver aí onipotente, ou seja, ele é Deus, não há impossíveis para o Espírito Santo. O homem é limitado, mas o Consolador tudo pode fazer. Ele sustenta todas as coisas. Vamos ver o número 14. Qual o maior milagre que o Espírito Santo opera no homem? Então, o novo nascimento, como está escrito aí em João 3,3. Então, qual a ação do Espírito Santo? Nós pregamos o Evangelho, mas nós não convencemos ninguém. Não somos nós que convencemos. O poder de convencimento pertence ao Espírito Santo. Então não fique preocupado. Apenas confie que quando você está pregando, o Espírito Santo está operando. Agora, devemos orar por essas almas. Devemos jejuar. Devemos estudar a palavra para pregarmos. Nós vamos pregar na unção e no poder do Espírito Santo, confiando que Ele vai fazer a obra, pedindo a Ele para fazer a obra. Então, antes de pregar, ore. Ore muito. Peça a Deus para salvar as almas. Interceda por essas almas. E aí você vai pregar. E as almas vão se converter. Não quer dizer que você pregou bem, que você pregou muito maravilhosamente bem, que você é muito inteligente. Nada disso. Quer dizer que o Espírito Santo correspondeu à sua expectativa, à sua fé, correspondeu à sua oração. Agora, é claro que nós devemos estudar a palavra de Deus para não ficar falando coisa errada, né? Não ensinar coisa errada, não pregar coisa errada. Então, devemos estudar essa palavra, pedir a revelação do Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo, para quando pregarmos essa palavra, as pessoas se converterem. Então faça isso. Estude muito a Bíblia, ore muito pelas almas, intercedendo. E quando você for pregar a palavra de Deus, pode pregar de maneira simples. E o Espírito Santo vai entrar em operação e vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E elas se converterão. Parte 3 aí é a personalidade do Espírito Santo. Número 15. O que é personalidade de acordo com o pastor Antônio Gilberto? Então, é o conjunto de atributos de várias categorias que caracterizam uma pessoa. Então, por exemplo, honestidade é um atributo. Então, sinceridade é um atributo de uma personalidade. Diz, aquela pessoa ali é uma pessoa em quem nós podemos confiar. É um atributo dessa pessoa. E qual é a personalidade do Espírito Santo? Só tem coisa boa no Espírito Santo. Então, amor, paz, alegria, felicidade, tudo de bom que você puder pensar, faz parte da personalidade do Espírito Santo.
Número 16. As Escrituras mostram com clareza e simplicidade que o Espírito Santo é uma pessoa. Quais ações evidenciam essa verdade? Então podemos ver aí que ele ensina, ele testifica, ele guia, ele intercede por nós. Então tudo isso aí prova realmente que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Número 17. Quais as qualidades intelectivas do Espírito Santo, segundo o seguinte versículo da Bíblia? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, de acordo com Ron Holmes, a palavra grega para penetrar significa investigar profundamente. No versículo 11, a palavra de Deus afirma que o Espírito Santo sabe os pensamentos de Deus. Então, veja bem, às vezes você se lembra que o Espírito Santo sabe tudo a seu respeito, ele penetra, né, e lá sonda tudo lá dentro, sabe tudo que nós pensamos, nossas intenções, sabe tudo. Do mesmo jeito, ele sabe tudo a respeito de Deus, porque ele é Deus. Número 18. O Espírito Santo tem emoções? Explique usando o seguinte versículo da Bíblia. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Então, o Espírito Santo tem emoções? Sim. O Espírito se entristece ante a desobediência consciente, crescente e contínua do homem para com Deus. A tristeza é algo que somente uma pessoa pode experimentar. Quando pecamos, entristecemos o Divino Consolador que em nós habita. Deixemos de lado, pois, tudo que possa entristecê-lo. Então o Espírito Santo se entristece quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós, ao invés de estarmos buscando as coisas de Deus, estamos buscando as coisas do mundo. Quando nós nos preocupamos mais com as coisas materiais do que com as espirituais, quando nós valorizamos excessivamente as coisas materiais, quando nós subestimamos o poder do Espírito Santo, quando também nós superestimamos o poder de Satanás, achamos que Satanás tem o mesmo poder do Espírito Santo, que ele pode fazer as mesmas coisas. Isso também entristece o Espírito Santo. Quando nós não dependemos do Espírito Santo, quando nós colocamos o Espírito Santo longe de nós, que nós não consultamos a Ele, tudo isso entristece o Espírito Santo. Número 19. O Espírito Santo tem vontade? Explique usando o seguinte versículo da Bíblia. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o texto bíblico mostra a vontade e a soberania do Espírito Santo. Segundo o Ron Rhodes, a palavra grega boletai, traduzida por querer, refere-se à decisão proveniente da vontade, após deliberação prévia, caracterizando o exercício volitivo de uma pessoa. Então veja bem, a pessoa tem vontade, desejo, ela raciocina primeiro, decide o que quer e faz. E aqui está dizendo que o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele opera todas as coisas e reparte particularmente a cada um como quer. Então, os dons do Espírito Santo, o Espírito Santo é quem decide quem vai ter esse dom, como vai operar esse dom, da maneira que o Espírito Santo deseja. Então ele escolhe e coloca o dom do Espírito Santo na pessoa e age através dessa pessoa. Agora, é da maneira dele, é do jeito dele. Ele é quem decide. Aí diz como quer. Então o milagre acontece quando nós nos entregamos totalmente ao Espírito Santo e deixamos que Ele faça, que nós acreditamos que Ele vai fazer e entregamos a Ele toda a autoridade, todo o poder para fazer. Então Ele é que vai, aí no seu querer, agir. Vamos ver a nossa conclusão, número 20, para completar. Precisamos conhecer melhor o Espírito Santo pela nossa total e contínua rendição e comunhão com Ele para entendermos devidamente suas manifestações. Ele não é um mero símbolo ou uma energia celestial. É a terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade. Ele é Deus. Como a Igreja de Cristo, mantenhamos a comunhão com o Espírito Santo, o Espírito de santidade e de vida, a fim de preservar os ensinos
e os valores bíblicos que fundamentam a fé pentecostal. Então busquemos cada dia mais a comunhão, a intimidade com o Espírito Santo. Dedique-se a isso, a conhecer melhor o Espírito Santo, a passar mais tempo conversando com o Espírito Santo, a passar mais tempo estudando sobre o Espírito Santo. Nós temos aí 3 meses para fazermos isso. Temos aí lições preciosas sobre o Espírito Santo e sobre a ação do Espírito Santo dentro da igreja, desde o Pentecostes até hoje. Então, durante esse trimestre, dedique-se mais a ser amigo íntimo do Espírito Santo. Ele já é seu amigo, sabe tudo a seu respeito, te ama com todo amor e ele quer te ajudar. Ele só quer o seu bem, ele quer te usar na obra de Deus. Dedique-se a conhecer melhor o Espírito Santo durante esse trimestre. Graça, ludere, graça, me confortarei, traclamestere, me forçarei. Espírito Santo de Deus, Ele quer que você se entregue a Ele para você conhecer a graça de Deus. Não é porque você merece. Ele quer intimidade, Ele quer amizade, Ele quer amor. Ele quer te ajudar. Entregue-se ao Espírito Santo. Deixe Ele usar você. Valorize as coisas do Espírito Santo. Quando você for pregar, confie que o Espírito Santo está te ajudando. Confie que Ele quer operar. Ministre as pessoas, ore pelas pessoas para que sejam curadas, que sejam batizadas com o Espírito Santo, sejam libertadas, sejam salvas. E essa é uma ação do Espírito Santo. Confie, Ele que vai fazer. Você só precisa acreditar que Ele vai fazer e ministrar isso às pessoas. Você que está nos ouvindo agora e ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não conhece nada ainda do Espírito Santo, a não ser o que disseram para você, que ele é apenas uma força ativa, ou colocaram uma imagem aí de uma pomba, de alguma coisa e disseram que é o Espírito Santo. Então você aceite Jesus como Senhor e Salvador agora, e você vai conhecer o Espírito Santo. Ele vai vir morar em você e com você. E Ele vai te ajudar a entender melhor isso. Você vai conhecê-lo. Você vai poder conversar com Ele. É uma promessa de Deus. E você, que já é crente, mas você está vivendo uma vida assim morna, nem deixou de ser crente, acredita na salvação através de Jesus, e nem você também é pentecostal, que acredita no poder do Espírito Santo, que está vivendo uma vida vitoriosa, alegre com o Espírito Santo. Então você está no meio aí, não está sentindo a presença do Espírito Santo, não está vendo aí os milagres do Espírito Santo, nem na sua vida, nem na vida dos outros, nem na sua igreja. Então você quer mudar isso? Ore agora, entregue-se ao Espírito Santo, diga: Espírito Santo, me revela a verdade, me diga onde, como fazer. Eu quero o seu poder operando na minha vida e através de mim também. Vamos orar juntos agora. Pai, essas vidas que se chegam a Ti, ó Senhor, arrependidas dos seus pecados e que agora entregam suas vidas para Ti, aceitando a Jesus Cristo, Teu Filho, como único Senhor e Salvador, recebe-os agora como filhos. Ó Senhor, te peço em nome de Jesus, concede a eles agora a presença do Espírito Santo em suas vidas. Senhor, enche-os agora do Espírito Santo. Regranda a luz da minha força, em nome de Jesus. Receba o batismo com o Espírito Santo. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, que não sabe quase nada a respeito do Espírito Santo, em nome de Jesus, agora, abra sua boca, glorifique a Deus, receba o batismo com o Espírito Santo, o poder de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o poder de Deus agora na sua vida. Em nome de Jesus, receba aí a alegria de estar com o Espírito Santo, de conhecer o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus.